Vamos então lembrar do nosso objetivo, que é de trazer uma apresentação sobre as verdades bíblicas a respeito do Shabat, ou do sábado velho testamentário, conforme a lei mosaica estabelecia especificamente para os judeus, e também trazer verdades bíblicas a respeito do dia do Senhor, conforme o Novo Testamento apresenta para os cristãos gentios convertidos e salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós desejamos e estamos orando para que, se você já é um salvo, já tem certeza de sua salvação, esta série de videoestudos sejam usados por Deus para lhe dar ânimo, para lhe encorajar, para lhe edificar através da palavra de Deus. Caso você ainda não tenha certeza de salvação ou esteja com algumas dúvidas perpetradas aí pelas seitas sabatistas, nossa oração é que Deus esteja lhe dando esclarecimentos bíblicos a respeito da sua palavra, a respeito do que aqui está sendo apresentado. Esta série de videoestudos está dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós falamos a respeito do Shabat, foi o nosso primeiro vídeo, nossa primeira apresentação. Esta segunda parte que você está assistindo irá tratar do dia do Senhor. E na terceira parte, nós vamos responder a pergunta que está aí na tela: quem é nosso Shabat? Eu volto a observar que a pergunta não trata de quando é o nosso Shabat ou de onde é o nosso Shabat, mas de quem é o nosso Shabat. Ou seja, nós estamos aqui destacando uma pessoa para o qual tanto o Shabat do Velho Testamento quanto o dia do Senhor do Novo Testamento, ambos estão apontando. Lembrando a você também que todas as referências bíblicas aqui utilizadas são da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, embora você vai assistir na tela os versículos, alguns versículos apresentados, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia e acompanhando juntamente conosco. Vamos então à nossa segunda apresentação, segunda parte dessa série de videoestudos, o dia do Senhor. O primeiro ponto que nós iremos destacar é que a palavra domingo, usada em nosso português, ela deriva de Dominicus. Dominicus é uma tradução em latim, feita do grego Kyriakos Hemera, que é uma expressão que tem o sentido que pertence ao Senhor. Essa expressão, ela aparece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O livro que fecha toda a revelação de Deus contida na Bíblia, contida nas Sagradas Escrituras. Após o Apocalipse, não há mais necessidade de novas revelações. Tudo o que Deus desejou revelar, tudo o que Ele quis revelar, está contido na sua palavra. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, nós lemos essa expressão quando o apóstolo João, deixando registradas as palavras inspiradas por Deus, ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor.
E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Note que a frase não diz para o dia do Senhor, mas João deixa bem claro que ele foi arrebatado no dia do Senhor, durante o dia do Senhor, quando acontecia o dia do Senhor. Eu chamo a sua atenção porque é importante notar essa diferença para que nós venhamos a entender a diferença entre o dia do Senhor semanal e o dia do Senhor profético. Essa expressão, então, Kuriakos Hemera, que pertence ao Senhor, ela se refere ao dia da semana, ao dia semanal. É a maneira como ficou conhecido o primeiro dia da semana, Dominicus, ou no nosso português, domingo. Todas essas formas têm o mesmo sentido. Um dia da semana que pertence ao Senhor, o primeiro dia da semana. Ele não está aqui se referindo ao dia do Senhor profético, como alguns tentam alegar. Se nós observarmos como exemplo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, vamos observar esse versículo, embora essa expressão do dia do Senhor, que se refere não ao dia semanal, mas ao dia da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo a esta terra para inaugurar o seu milênio literal, é uma expressão escatológica que vai aparecer tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos atentar para esse versículo em particular, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, como um exemplo de quando essa expressão se refere ao dia do Senhor profético. Porque vós mesmos, diz a palavra de Deus, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então a expressão aqui no grego é Kurios Hemera, o dia do Senhor no sentido da sua manifestação gloriosa, quando ele há de retornar a este mundo para inaugurar um período de 1000 anos em que estará reinando literalmente sobre a terra. O nosso segundo ponto, então, destaca que a prática neotestamentária, ou seja, as reuniões que aconteciam nas igrejas locais, formadas por gentios convertidos, sempre foi realizada no primeiro dia da semana. Mesmo nos evangelhos, o primeiro dia da semana passa a receber um destaque que não tinha no Velho Testamento. Isso, evidentemente, bem compreendido pelos nossos irmãos do primeiro século. De João, em seu Evangelho, capítulo 20, versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, aí um destaque, para o primeiro dia da semana, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. João, no versículo 26, novamente volta a destacar o primeiro dia da semana, quando ele faz uso da expressão "e 8 dias depois", uma expressão judaica, João sendo judeu, que indica que no primeiro dia da semana seguinte, ou no domingo seguinte, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Portanto, já na descrição dos evangelhos, nós vemos um destaque especial dado ao primeiro dia da semana. Em Atos, capítulo 20, e o versículo 7, nós lemos o médico Lucas destacando também o primeiro dia da semana
como sendo motivo de ajuntamento dos discípulos para partir o pão, nos diz a palavra de Deus, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. É uma expressão que tem o sentido de prática da ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática, ou seja, Paulo estava pregando, Paulo estava ali fazendo um sermão, ele se prolongou até a meia-noite. Eu quero também destacar a você que os gentios, eles tinham uma maneira diferente, não é, de registrar o início e o fim do dia. Então já aqui em Atos dos Apóstolos aparece a expressão meia-noite, se referindo à maneira em que eles registravam o tempo. Nós também, como gentios, nós não contamos o início do dia de pôr do sol a pôr do sol, que é uma prática judaica. E Paulo, então, aqui, além de pregar, ele realizou aqui junto com os discípulos o partir do pão, a ceia do Senhor. Uma das duas ordenanças para as igrejas locais, né? Uma é o batismo e a outra ordenança, a ceia do Senhor. Em Atos capítulo 2, o versículo 42, nós vamos encontrar a mesma expressão. Estou apenas mencionando para que a gente possa ficar bem esclarecido que essa expressão partir do pão, ela tem o sentido da aplicação da ordenança bíblica da ceia do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, está se referindo à membresia da igreja local em Jerusalém, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, doutrina dos apóstolos, ensinos que os apóstolos ainda vivos, né, faziam ali. Esses ensinos hoje se encontram em todos os escritos neotestamentários. Nós não temos mais apóstolos hoje. Os apóstolos existiram no primeiro século. Terminado esse ministério, Deus então através deles completou a revelação das Sagradas Escrituras, e nós temos ali todos os ensinos no Novo Testamento. Comunhão, o convívio continuado, né, prazeroso nas igrejas locais. O partir do pão, se referindo à ceia do Senhor. E orações, obviamente, eles se reuniam para agradecer a Deus, render ações de graças e colocar diante do trono da graça de Deus, né, suas petições, suas necessidades, lançando sobre o nosso Deus toda a ansiedade, como diz 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7. Em nosso terceiro ponto, nós também podemos perceber pela palavra de Deus, que nos é esclarecido pelas Sagradas Escrituras, que os cristãos convertidos, ou seja, aqueles gentios que foram salvos, que receberam o Evangelho, que faziam parte das igrejas locais, né, receberam orientações de trazerem seus dízimos, suas ofertas às suas igrejas locais no primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, na sua carta aos irmãos que eram membros da igreja local que estava em Corinto, no capítulo 16, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ali deixando registrado a palavra inspirada por Deus, nos diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então veja bem que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja que estava em Corinto a mesma coisa, falando a respeito do mesmo assunto do que ele havia dito, do que ele havia mencionado às igrejas locais que estavam ali na Galácia. Continua o versículo: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que
não se façam as coletas quando eu chegar. Então, no primeiro dia da semana, nós vemos que havia essa orientação, porque eles se reuniam no domingo, e então Paulo ali esclarecendo aos irmãos da igreja local em Corinto que eles deveriam fazer como foi ordenado às igrejas lá na Galácia, no primeiro dia da semana, a juntar então conforme a sua prosperidade, se referindo a dízimos e às ofertas. Então, se nós estivermos atentos, seguindo o raciocínio, evidentemente que os evangelhos estão destacando o primeiro dia da semana. Evidentemente que nós podemos imaginar quão ansiosos, não é? A boa ansiedade dos discípulos de poderem novamente ter uma reunião com o Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Na sequência, nós vemos que se desenvolveu então no primeiro dia da semana o partir do pão, da prática dos sermões. E aqui mais um detalhe que nos é dado a partir desse destaque que recebe o primeiro dia da semana, como um ajuntamento que ocorre nas igrejas locais, de que nesse dia também devem os irmãos levarem seus dízimos, suas ofertas e fazerem as coletas. O nosso quarto ponto destaca que tudo isto passou a ocorrer justamente em razão de a ressurreição de Cristo ter ocorrido no primeiro dia da semana. Volto a dizer, nós podemos imaginar quão ansiosos ficaram, não é, os discípulos de poderem reencontrar o Senhor Jesus Cristo. E quão maravilhosa notícia foi recebida quando eles então viram que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mateus capítulo 28, versículo 1 diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, os dois são colocados lado a lado e há um contraste, há um destaque maior para o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mais à frente, numa outra oportunidade, nós vamos ver que havia uma relação entre as mulheres, né, e o judaísmo em um momento em que elas não haviam ainda recebido a notícia da ressurreição de Cristo. E a notícia dada em Mateus capítulo 28, versículo 6, a notícia ali registrada: ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, destaque para o dia em que o Senhor ressuscitou, o primeiro dia da semana. Desta maneira, em nosso quinto ponto, nós podemos destacar que cessação, ou repouso, ou descansar, apontavam para uma pessoa. Continuam apontando para uma pessoa. E vão continuar ainda apontando para uma pessoa. Ou seja, os que estão em Cristo, os que já receberam ao Senhor Jesus Cristo como sendo a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus feito carne, o Verbo que se fez carne, já confiaram que Ele, como substituto, pagou o preço, derramou seu sangue, riscou a cédula, se entregou. Ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz. Ele disse, ele afirmou, ele mesmo disse: eu de mim mesmo a dou, ninguém tira a minha vida. Aqueles que confiam que Jesus Cristo entregou sua vida, morreu, esteve 3 dias no túmulo, ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, essas pessoas que estão em Cristo, elas entram então no repouso, na cessação das suas obras, na tentativa de ganhar, na tentativa de merecer sua própria salvação, algo que é impossível ao homem. Então elas descansam na obra perfeita
que já foi realizada por Cristo. João capítulo 19, versículo 30, nos diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós vamos, na nossa terceira apresentação, estar especificamente tratando mais detalhadamente desse assunto. Mas nós podemos compreender que a expressão está consumado, ela indica um processo que já se completou. Ou seja, ele já foi finalizado, portanto, é algo que já está completo, é algo que já foi executado, é algo que já foi concluído. Por isso eu quero destacar a você que está participando dessa segunda parte desses estudos. As seitas sabatistas, elas vão afirmar categoricamente que Jesus não finalizou, não completou, não concluiu a salvação do pecador arrependido. É uma doutrina estranha ao evangelho exposto no Novo Testamento, porque eles vão afirmar que Jesus está, neste exato momento, ainda fazendo uma obra, ainda completando a sua salvação. E mais do que isso, as seitas sabatistas vão afirmar que Jesus vai necessitar da ajuda, seja do homem ou seja de Lúcifer, porque especificamente uma vertente sabatista vai afirmar que no final quem carregará os pecados da humanidade será Lúcifer, será o diabo. Portanto, Satanás se torna corredentor. Eles não acreditam de fato no que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse: está consumado. Tudo que tinha de ser feito para salvar o homem foi feito, está completo, foi executado, foi concluído. A letra B do nosso quinto ponto nos diz que aquilo que fazia parte do que é repreensível, aquilo que era passageiro, antigo e velho, a velha aliança que veio através de Moisés, por intermédio de Moisés, no Monte Sinai, ela deveria dar lugar para o que é eterno, para Cristo. Hebreus, capítulo 8, versículo 7, o livro de Hebreus explica o Velho Testamento. Se você deseja entender tudo o que tipifica o Velho Testamento, todas as sombras sendo esclarecidas pela palavra de Deus, você pode estudar, ler com afinco, com um espírito de submissão ao Senhor, pedindo por esclarecimento, o livro de Hebreus. Capítulo 8, versículo 7 nos diz: porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se aquela velha aliança não fosse repreensível, ou seja, passageira, fadada a dar lugar a uma outra, jamais haveria um Novo Testamento. O versículo 13 do mesmo capítulo 8 de Hebreus nos diz assim a palavra de Deus, dizendo: nova aliança, Novo Testamento, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ainda em nosso quinto ponto, uma pergunta: qual é o assunto tratado na Epístola aos Hebreus? Eu quero que você guarde essa pergunta, nós vamos respondê-la de forma parcial,
volto a dizer, na terceira parte dessa série de videoestudos, nós vamos então tratar especificamente da pessoa para o qual tanto o sábado do Velho Testamento quanto o dia do Senhor do Novo Testamento aponta. Então guarde essa pergunta. Qual é o assunto tratado na Epístola aos Hebreus? A epístola que explica o Velho Testamento, que dá sentido às sombras velho-testamentárias. Hebreus capítulo 1 fala então de Jesus como sendo superior aos anjos. Estranhamente, os sabatistas e alguns que derivaram das seitas sabatistas vão afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Hebreus capítulo 1 fala que Jesus é superior aos anjos. Hebreus capítulo 2 apresenta Jesus como coroado de glória. Hebreus capítulo 3 vai apresentar Jesus como sendo superior a Moisés. A lei de Moisés, ela tinha um objetivo, porém Jesus consumou a obra que o Pai lhe deu. Nós propositalmente iremos pular o capítulo 4 de Hebreus, você vai entender daqui a pouco. Vamos a Hebreus capítulo 5 ao 7, vai apresentar o Senhor Jesus como sendo nosso sacerdote eterno. E Hebreus capítulo 8, Jesus como sendo aquele que exerce um ministério excelente. Eu creio que podemos parar por aqui, apenas para que nós entendamos o que ocorre entre os sabatistas. Você está preparado? Então, guarde essa pergunta. Qual é o assunto tratado na Epístola aos Hebreus? Capítulo 1 fala de Jesus. Capítulo 2, Jesus. Capítulo 3, Jesus. 5 ao 7, Jesus. Capítulo 8, Jesus. Veja a bomba. Vou soltar aí então a bomba dos sabatistas. Os sabatistas vão apresentar Hebreus capítulo 4, isolando esse capítulo de Hebreus dos demais, do assunto que vem sendo tratado e desenvolvido, e vão afirmar que Hebreus 4 trata da obrigatoriedade de todo cristão de guardar o sábado judaico, o sábado semanal judaico, conforme os preceitos que eles mesmos estabelecem. Eu volto a dizer algo muito importante. Os sabatistas atuais, eles não estão defendendo que o sábado, eles mesmos afirmam isso, eles atualmente não defendem que o sábado, conforme o preceito da lei mosaica, deve ser observado de acordo com os preceitos estabelecidos no Velho Testamento. Eles vão dar um outro sentido, algumas outras explicações, e vão estabelecer uma forma diferente, estranha mesmo ao Velho Testamento, de se observar o sábado semanal judaico. Então, você pode observar aqui, volto a dizer, guarde essa pergunta: qual é o assunto tratado na Epístola aos Hebreus? Obviamente, eu creio que você já é capaz de responder, né? Embora Hebreus capítulo 4 é tratado pelos sabatistas como sendo um capítulo que apresenta a obrigatoriedade de todo cristão, sendo gentio, não circuncidado, estando ali obrigado a guardar o sábado judaico de acordo com os preceitos que eles mesmos estabeleceram. Vamos então, desta forma, no nosso sexto ponto, fazer uma aplicação da sombra que é apresentada em Colossenses 2:17. A aplicação da sombra é o corpo. A sombra, ela aponta para o corpo. A aplicação da sombra é Cristo. Não é Jesus que aponta para a lei. Não é Jesus um aio que nos guia para a lei. Pelo contrário, a lei é um aio
que nos leva a Cristo. A lei é que aponta para o Calvário, para o Senhor Jesus Cristo consumando a obra da salvação. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. É muito claro. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Volto a falar. Quero lembrar você, quero que isso fique bem guardado na sua mente. Dias de festa se referem aos sábados anuais. Nós vimos que Oséias disse que esses sábados iriam cessar, e como de fato ocorreu, eles cessaram. Lua nova, sábados mensais. Oséias também profetizou, Deus iria fazê-los cessar. Então, sábados mensais, ou dos sábados semanais, conforme também Oséias profetizou. Esses sábados cessaram. Nós estamos vivendo em um período de interrupção, onde não temos sábados anuais, não temos sábados mensais e não temos então os sábados semanais, todos os três conforme estabelecido pela lei mosaica, pela velha aliança. Por quê? Porque essas coisas são sombras das coisas que iriam ocorrer, sombra das coisas futuras. Mas a aplicação da sombra, para onde a lei apontava, mas o corpo é de Cristo. É interessante que nós necessitamos compreender de uma vez por todas que tudo, absolutamente tudo nas Sagradas Escrituras apontam para Cristo. O assunto principal de toda a Bíblia não é o homem. O assunto principal de toda a Bíblia não é Satanás. O assunto principal da Bíblia é Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, fazendo a aplicação da sombra, ou seja, a lei, a velha aliança apontando para Cristo, nós vamos compreender no Velho Testamento, na velha aliança, na vigência da lei mosaica, Israel, judeus, eles primeiro tiveram que trabalhar. Primeiro eles tiveram que ser a nação pela qual viria o Messias. Então eles saíram da escravidão do Egito. Eles receberam a primeira aliança. Eles foram depositários da primeira aliança. 6 dias trabalharás. Primeiro trabalhar. Primeiro aguardar o Messias. E depois, então, viria o descanso, a vinda do Messias, o sábado que havia de vir. Já em nosso tempo, onde Deus fez cessar todos os sábados, sejam eles anuais, mensais ou semanais, nessa nova aliança, para as igrejas locais, formadas por cristãos, ou seja, por pessoas que receberam a Cristo como o único e suficiente Salvador, que creem que Cristo realmente consumou a obra da redenção no Calvário, formada por gentios. Não há nenhum lugar no Novo Testamento que obrigue os gentios a se tornarem judeus e a tentarem viver debaixo da velha aliança. Seria um fracasso completo, como sempre foi no passado. Os judeus nunca guardaram a lei, a aliança velho-testamentária na sua integridade. E aquilo mesmo apontava para a necessidade de que alguém viesse reparar o dano do pecado, que alguém viesse substituir, que alguém viesse viver uma vida perfeita. Porém hoje,
Nós primeiro descansamos em Cristo. Nós recebemos a Cristo. É por isso que nós temos o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. O dia do Senhor. O dia que pertence a Ele. O Shabat de Deus já veio. Volto a dizer, nós vamos enfatizar isso na terceira parte da nossa apresentação. E segundo, nós iremos realizar as obras, ou seja, viver por Cristo. Santificação, o trabalho na igreja local, um trabalho alegre, festivo, feliz, diferente daquela obrigatoriedade da lei mosaica. Então, os judeus, eles primeiro trabalharam aguardando o Messias. Primeiro eles tinham a necessidade de reconhecer que não poderiam jamais estar se conformando, se adequando, cumprindo, guardando 100% os preceitos da lei, para então ali estar aguardando com bastante atenção a vinda do Messias, onde eles encontrariam descanso. E hoje, nós que já descansamos em Cristo, nós já recebemos a Cristo, nós primeiro temos o dia do Senhor, primeiro receber a Cristo, depois viver por Cristo, depois as obras. Desta maneira, o Velho Testamento, a Velha Aliança, fazia com que Israel, fazia com que os judeus olhassem para o futuro. Eles estavam lá, eles olhavam para o futuro. Quando a promessa de Deus iria se cumprir, não é? Então eles aguardavam a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Nós que vivemos a nova aliança, nós que fazemos parte das igrejas locais, nós os cristãos que somos gentios, nós já olhamos para o passado. A promessa da redenção já se cumpriu. Por isso, que nós podemos compreender que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles entre si têm a Cristo. A divisão da história humana, a divisão entre a velha e a nova aliança é o Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento olhava para o futuro. Então, o Shabat do Velho Testamento apontava para a necessidade de vir o cumprimento da redenção de Deus na pessoa do Messias. O Novo Testamento apresenta o dia do Senhor. Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, que já realizou, que já cumpriu aquilo que Deus havia prometido no Velho Testamento para a redenção do homem. Desta maneira, em nossa conclusão, nós podemos estar aplicando as verdades bíblicas ao Novo Testamento. O primeiro ponto é que a aplicação natural estabelecida por Deus desde a criação é que haveria uma semana de 7 dias. Isso jamais foi mudado. Isso é uma aplicação natural. Nós continuamos ainda hoje com uma semana de 7 dias. Mas a aplicação moral foi estabelecida por Deus é que um dia desses 7 deveria ser consagrado ao Senhor. No Velho Testamento nós tínhamos o sábado, um preceito que apontava para a necessidade de vir o Messias. Atualmente nós temos o primeiro dia da semana. Cristo já ressuscitou. Cristo já realizou a obra. E então nós podemos, após o primeiro dia da semana, nós podemos trabalhar, ou seja, servi-lo na igreja local. Uma semana de 7 dias aponta para a criação, mas um dia em especial aponta para Cristo, aponta para a cessação da obra de redenção. No Velho Testamento, esse dia apontava para o futuro, e atualmente, o primeiro dia da semana aponta para o passado, ambos apontando para Cristo.
Um outro ponto, desde o primeiro século, a Bíblia e a história secular confirmam que o primeiro dia da semana tem sido observado como o dia do Senhor. As igrejas neotestamentárias, os cristãos desde o primeiro século, os novacianos, os paulicianos, os valdenses, os albigenses, os anabatistas e os batistas, todos em sucessão histórica, todos observavam um dia que consagravam ao Senhor. Que dia era esse? Sempre foi o primeiro dia da semana, como memorial da ressurreição de Cristo. Este dia, ele é um dia diverso das atividades seculares regulares. É um dia que deve ser para serviço a Cristo, para uma pausa, para um recesso, para que nós estejamos celebrando a ressurreição de Cristo. Não é um dia que deve ser observado como o sábado da velha aliança. É um dia para atividades. É um dia que nós podemos sair de casa, ir à igreja, nós podemos ter comunhão. Nós vimos ali nas Sagradas Escrituras o partir do pão, para os exercícios espirituais direcionados a Cristo. Meus amados irmãos e amigos, somente após 1800 anos é que se levantou um movimento sectário. Esse movimento se apresenta como a única alternativa de Deus. A porta da graça se fechou, dizem eles. Se fechou para a salvação dos homens que não guardam o sábado da velha aliança. Meus amados irmãos, isso não é uma verdade baseada na Bíblia. Isto é um engodo baseado em uma pseudo-profetisa, em uma mulher que tinha sérios problemas, uma mulher que não tinha certeza de sua salvação. Esse movimento sectário, então, pretende trazer à tona uma restauração do sábado velho testamentário, mesmo que eles não cumpram o que foi estabelecido pela lei mosaica, começando a partir da circuncisão. Isso não corresponde à verdade de Deus. Desta forma, meus amados irmãos e amigos, os cristãos, aqueles que são salvos em Cristo, eles seguem um padrão neotestamentário. Eles não observam o Shabat legalista dos sabatistas ou o sábado velho testamentário, que nem os sabatistas observam. Ao invés disso, nós observamos o primeiro dia da semana com amor fraternal, com piedade, servindo ao Senhor na igreja local, com dedicação, alegria. Nós observamos o dia do Senhor como sendo um dia especial, um dia dedicado para as atividades e os serviços espirituais, não na lei que caducou, mas na esperança bendita de que o Senhor Jesus Cristo há de retornar a essa terra, e na certeza maravilhosa de que Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, consumou a obra da redenção.